Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. A você, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sua companhia. Dentro da série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos a prefeito da cidade de Natal, hoje é a vez do candidato do PSOL, o professor Robério, que já está aqui conosco, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, professor? Obrigado, Pinto Júnior, e bom dia aos telespectadores. Candidato, estamos chegando à reta final da campanha. Qual foi o aprendizado e qual a sua expectativa em relação ao dia 7 de outubro, que está tão próximo? Eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz com a campanha, com a receptividade da população natalense, né? Natal é tida como uma cidade conservadora, muito inclinada a votar nessas velhas famílias, nessas velhas oligarquias, nos Alves, nos Maia, né? As pessoas reclamam tanto, né, desses políticos e infelizmente chegam nas eleições e voltam nos mesmos. Isso é muito ruim, porque a gente termina alimentando com o nosso voto. Igual se alimenta passarinho, a gente alimenta com o nosso voto essas velhas famílias em Natal. Então eu peço que o eleitor pense, não faça isso. Nós precisamos dar um corte nessa velha política, enterrar essa velha política, essa velha forma de fazer política. Não falando das pessoas, não é uma questão pessoal com qualquer um deles, né? É uma questão política, dessa prática que tem que se acabar. O Rio Grande do Norte é um dos poucos estados do Nordeste brasileiro no país, onde essas velhas famílias, Alves, Maia, né, continuam mandando, continuam controlando a política local. Isso tem que acabar, né? O pessoal está crescendo em todo o país, nós estamos aí numa frente de esquerda, temos aí vários candidatos conosco ligados aos movimentos sociais, né? Sandro Pimentel, a professora Amanda Gurgel, em primeiro ou segundo lugar nas pesquisas, Santino Arruda, Marcos da Petrobras. Tem um monte de gente, digamos, que a gente quer renovar, chegar à prefeitura. E uma coisa é que eu estou muito feliz, né? As pesquisas aí colocam dois candidatos, né? O seu Carlos Eduardo Alves e o seu Hermano Moraes, né? Que tem o apoio de duas bandas de uma mesma família acusada de comportamento oligárquico no Estado. Entende? Então, só a mesma coisa, essa farinha, Pinto, saiu do mesmo saco. Eles estão aí brigando na televisão, mas não tem nada de diferente. Então, se você vê o mesmo grupo, né? A senhora Vilma Maia, que levou o seu Carlos Eduardo Alves, a senhora Micarla foi colocada pelo Carlos Eduardo Alves, e por incrível que pareça, o Carlos Eduardo tem razão ao dizer que o Hermano apoiou o governo dele, apoiou o governo da Vilma e apoiou a Micarla. Qual é a diferença? Eles estão falando o quê? É o sujo falando mal lavado? Tem? Redes sociais. Qual a importância das redes sociais na sua candidatura? Eu queria fazer um convite, tá certo? Ao contrário do que essas pesquisas, né, aí fabricadas dizem, nós estamos em primeiro lugar nas redes sociais. Olha que interessante. Faça um convite agora, digamos, ao telespectador que entre numa enquete nacional sobre o Natal, enquete Vetor TI. E olha quem está em primeiro lugar. Mas o professor Robério aqui aparece em primeiro lugar disparado nas redes sociais, né? Isso não é pego pelas pesquisas, por quê? Porque essas pesquisas são feitas no horário 10, 9 horas da manhã, nas residências, e o público que vota na gente, que é um pouco mais esclarecido, um pouco mais politizado, ou está trabalhando, ou está na escola. Então, o nosso público não é, digamos, não é incluído nessas pesquisas. Por que o senhor diz que as pesquisas são fabricadas? São fabricadas porque, digamos, você vê a diferença. Às vezes um jornal contrata uma pesquisa, um jornal que está apoiando, que é inclusive propriedade de um dos candidatos, coloca esse candidato lá em cima, outra pesquisa, né, o coloca mais embaixo e coloca o candidato que pretensamente estaria em segundo lugar muito mais em cima. Tem alguma coisa errada, uma dessas duas pesquisas está errada. Então, se as duas estão erradas, entende? Eu acredito que ela não reflete, digamos, eles sempre sabem quem lhes interessa, e candidaturas como a nossa, candidaturas de esquerda, socialistas mais críticas, nem sempre, digamos, são contempladas nessas pesquisas, e o nosso público não é entrevistado. Eu fui no Nova Natal esses dias, vi um monte de senhorinha, 3 residências, um do lado da outra, que tinham sido entrevistados. Não conheço um aluno da UNP ou da UFRN, que boa parte está conosco, que tenha sido entrevistado. Entende? Então, que pesquisas são essas? Tem agora nas redes sociais, isso eu estou muito feliz, entende? A gente está vendo a juventude, né? Onde o pessoal, naquela parcela da população mais informada, mais politizada, mais esclarecida, entende? A nossa posição nas pesquisas sobe. E, repito, a enquete Vetor TI, que é uma enquete que não tem nada a ver comigo, uma enquete nacional para todos os municípios do país, em Natal nós aparecemos em primeiro lugar.
Candidato, queria falar um pouquinho das propostas do PSOL. Vamos começar por mobilidade urbana. O senhor apareceu no horário eleitoral falando em mobilização dos estudantes e também falando de propostas para enfrentar essa questão da mobilidade urbana, do transporte público em Natal. Queria ouvir do senhor, então, aqui no Conexão Potiguar. Isso. Quais são suas propostas? Primeiro, Pinto, eu quero dizer o seguinte, que os estudantes da UNP, da UFRN, da FASEX, de colégios, hipócritas, vários colégios que foram para a rua, deram uma lição a Natal de como é que se conquista direitos. O Seturno fez um abuso de aumentar a passagem. Em Fortaleza, a passagem é R$2. Em Recife, R$2,15. E já é caro. Em Natal, uma cidade 3 vezes menor, não tem cabimento a passagem ser R$2,20 e ainda aumentar para R$2,40, com a frota de ônibus velha, ônibus superlotado. Então, nossos estudantes, meus alunos, inclusive, muitos foram para a rua do meu curso. Alunos meus da minha sala que eu dou aula foram para a rua e eu fui com eles. Fui o único candidato a estar nas ruas com eles. Ninguém incendiou o ônibus, não. Aquilo foi um descontrole que tem a ver com a repressão policial que causa revolta. Tem causa revolta. Nossos alunos foram lá protestar, se manifestar pacificamente em defesa de uma reivindicação absolutamente justa e tiveram uma grande conquista de não deixar a passagem aumentar, baixou de R$2,40 para R$2,20, voltou, e a volta de integração. Ou seja, tiveram uma conquista para toda a cidade. Agora, isso é momentâneo. Eu apoiei, me solidarizo e dou os parabéns para essa galera, mas eu quero dizer mais, que nós precisamos mudar completamente o modelo de mobilidade urbana. Qual é o problema, Pinto? É que o modelo centrado no automóvel que está errado. Né? O automóvel é muito confortável, porque ele pega você sai da sua garagem e chega aqui na garagem da Band, ou na garagem, digamos, da faculdade ou do trabalho, qualquer pessoa. É um transporte porta a porta. Mas ele é antieconômico, ele é irracional e ele é antiambiental. Os polos do planeta estão derretendo. O nível dos mares está subindo. Isso tem a ver com a frota mundial de automóveis também. Esse modelo, imagine se todas as famílias do mundo puderem ter um carro, o planeta explode, derrete tudo. E não pode ser. Então, nós temos que pensar, é confortável, mas nós temos que pensar na nossa ação antes que a gente crie uma degradação no planeta que seja irreversível. Então, qual é a nossa proposta? Né? Combinar desenvolvimento econômico e o transporte com um modelo ambientalmente sustentável. Então, a proposta nossa, investimento pesado em transporte coletivo de massa. Nós somos esses dias a Quito, no Equador, uma cidade um pouco maior que Natal, aqui no Equador, na América Latina. Olha, a cidade inteira, 80% da população, anda de ônibus elétricos novos. Será que nós somos burrinhos que nós não podemos fazer uma experiência dessa em Natal? Ou em São Paulo está rodando uma frota de ônibus a hidrogênio. Nós queremos trazer essa experiência para cá, mas para isso, com o Seturno, não dá. Nós não vamos poder prescindir dessa frota do Seturno, senão nós vamos parar a cidade. Nós vamos criar imediatamente, chegando no Poder Municipal, uma empresa municipal de transportes pública para disputar a licitação com esses senhores que servem muito mal à cidade. Não, eu repito, não é uma questão pessoal com eles. É uma questão de que Natal, como uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, não pode ter um sistema velho, completamente defasado em relação às suas necessidades. Né? Uma frota antiquada e o sistema, digamos, ineficiente. Isso precisa mudar. Mas investir em transporte coletivo de massa. Tem rápido, com ônibus novos, exigida do Seturno a renovação e a duplicação dessa frota. E, além disso, dá outras alternativas. Para quê? Se você tem um transporte coletivo novo, confortável, com ar-condicionado, por exemplo, mesmo a classe média pode deixar o carro em casa. E não é só a classe média, muitos trabalhadores hoje que tem um carrinho lá na Zona Norte, que tem que cruzar a cidade naquele gargalo que é a ponte de Igapó, pode deixar o carro em casa. Na UFRN aqui, nosso estacionamento, eu sou professor da UFRN, não cabe mais carro. A frota de Natal vai dobrar em 10 anos. Nós vamos colocar esses carros aonde? O viaduto do Quarto Centenário está travado a qualquer hora do dia. Vai dobrar a frota, nós vamos virar São Paulo. Não dá mais. Então, nós temos que mudar, pensar na frente, investir em transporte e rasgar ciclovias em toda a cidade. Não ciclovias qualquer, onde os pais hoje têm medo. Eu, na minha juventude, eu fui aluno da ETFERN, hoje IFRN. Eu ia todos os dias, na minha juventude, para a ETFERN de bicicleta, todos os dias. E meus pais confiavam. Hoje eu não confio de deixar meu filho, ninguém confia. Aí vem um outro ponto que é a segurança pública. O que é que o município pode fazer nesse sentido? Essa pergunta fica para o próximo bloco. Peço licença aos nossos caríssimos telespectadores, caríssimas telespectadoras. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência com o professor Robério, do PSOL. É 1 minuto só e a gente já volta.